Existem 8 coisas que eu acredito que vão te ajudar a enxergar muito melhor o mundo espiritual. O mundo que nós realmente vivemos. É incrível, irmãos, o tanto de pessoas que vivem nesse mundo e parecem que não vivem nele. Às vezes você fica incomodado em conversar com algumas pessoas porque é incrível o tanto de carnalidade que existe hoje em cima do altar. E eu falo de carnalidade não no sentido pecaminoso em relação à promiscuidade, mas a falta de fé, a falta de convívio com Deus. Tem pessoas que eu olho, pastores, que eu fico perguntando, será que eles sabem o que é ouvir a voz de Deus diretamente? Porque hoje a gente vive um mundo tão esquisito dentro da igreja que parece que tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. E quando você começa a compreender muito mais da frieza que hoje nós temos em cima do altar, por parte de grandes pastores, você vê que há uma necessidade muito grande nas pessoas na igreja de terem conforto emocional. Logo, esta é a razão pela qual vemos um crescimento grande de pessoas ganhando dinheiro com cursos ou com treinamentos, com palestras falando sobre emoções. Eu quero que você tenha a ideia de qual que é a razão pela qual nós temos tantos coaches e palavras motivacionais, e eu não tenho nada contra motivacional, porque a Bíblia, ela por si só é um livro motivacional, ela é um livro que fala muito mais das promessas do que das consequências. Jesus sempre expôs a promessa, a consequência boa em servi-lo do que a negativa. Mas entenda isso, hoje, eu conversava esses dias com uma pessoa, muito importante, e falando que um bilionário brasileiro, que construiu sua fortuna na rede de educação, ele nos últimos 4 anos mudou toda a sua frente de trabalho e começou a dar apenas palestras motivacionais por conta do vazio que existe na geração de hoje, e infelizmente em muitos de vocês aqui, que não conhecem o propósito, estão cheios de dívida e não sabem o que fazer da vida para pagar a dívida, e tudo bem, porque todo mundo tem problema. Pior de tudo é quando você vê uma pessoa que é crente e tem acesso a informações privilegiadas, porque as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não passaram pela mente, não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus tem para aqueles que o amam. Estas coisas o Espírito revela. Então, porque as pessoas hoje não sabem o que fazer da vida, o que está acontecendo, elas pagam dinheiro para ouvir alguém que fala verdades. Não vou humilhar o serviço de ninguém, o trabalho de ninguém, né? Até um relógio quebrado acerta a hora 2 vezes no dia. Não entendeu? Quando você chegar em casa você vai entender. Qualquer burro pode ser usado por Deus. E aí as pessoas pagam tanto dinheiro, que este homem que construiu uma fortuna de bilhões com educação, ele falou, ouça isso, em 3 anos, o que eu construí em 17 anos, o patrimônio de 2 bilhões que eu construí em 17 anos, com escolas, eu vou conseguir em 3 anos o dobro, apenas com palestras motivacionais. Por quê? Porque há um vazio muito grande. Então as pessoas hoje, porque precisam saber muito mais quem eu sou, por aí vai, abrem espaço para que esse pessoal cresça. E qual que é o problema? No final das contas, a maioria acaba sendo induzida
a métodos, a formas que até podem dar certo, mas vão tomar um tempo de você tão grande, que você ficando lendo 20, 30 livros para descobrir quem é, qual que é o propósito, se entendesse o poder que existe no mundo espiritual, na oração, talvez em 10 minutos Deus abriria os seus olhos e você veria o que o servo de Eliseu viu, a realidade. Você veria de fato o que Deus tem para a tua vida. Aliás, eu acho que uma das coisas que impede as pessoas de saberem o que Deus tem para elas, é que elas querem que Deus mostre o que elas querem ver. Aí Deus fala, eu te chamei para isso, e Deus está te mostrando isso, mas você não quer ver isso? Aí você fica falando, eu não sei o que Deus tem para mim. Não, Deus já falou o que é para você, só que você insiste em querer. É igual aquele pessoal que fala, não, eu estou orando para saber de Deus o que Deus... Não, irmão, você já sabe. Ontem eu falei com um irmão no telefone, um irmão saindo da igreja, aqui, e ele, não, pastor, estou orando para saber o que Deus quer que eu faça. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não fala bobagem, você já sabe, é que você não está querendo ouvir o que Deus está falando. Deus está falando, não sai, e você está querendo sair, porque a gente quer ficar achando uma palavra para dar apoio à nossa decisão. Foi ou não foi o que eu falei? Lembra aquela série que eu falei, ouvindo a voz de Deus? A gente não quer ouvir o que Deus está falando, não sai. Aí a pessoa fica orando para vários profetas, até achar um que dá apoio, aí ele fala, Deus falou comigo. E os outros 99 que falaram o contrário? O que é isso? É um vazio que existe em não saber o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim. Aí quando eu não acho alguém no mundo, eu fico tentando manipular o mundo espiritual, ligo para 20 profetas, por aí vai. E isso é complicado porque Deus, Ele quer que você seja guiado pelo Espírito. Deus quer. Eu já errei muito nisso, e eu espero que você não erre mais. Espero que você não erre. Ou, se é que você erra nisso, né? E é triste, mas cuidado para você não ser manipulado por pessoas no mundo espiritual. Você tem que chegar num ponto da tua vida em que você vai ter prazer em enxergar o mundo espiritual e por 2 ou 3 testemunhas ter a confirmação. Por 2 ou 3 testemunhas. Então, qual que é o meu objetivo hoje, de continuar o que eu comecei semana passada? Tem 8 coisas que eu acredito que vão te fazer enxergar muito melhor as coisas que acontecem na sua vida. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que a gente pensa. E as formas como ele trabalha são muito contrárias à nossa forma. Ou seja, quando as coisas pioram, normalmente é quando estão prestes a melhorar. A palavra de Deus diz algo poderoso. Diz Provérbios, capítulo 29, verso 18. Vou ler na King James 1611. Onde não há visão profética, o povo perece. Onde não há visão profética, o povo perece. Talvez esse texto você nunca deu bola para ele, mas pense comigo, como é importante esse texto. Onde não há visão profética, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Perece onde? Perece em tudo. Perece no físico, perece no espírito, perece na alma. Depressão simplesmente é o resultado da falta de visão. Você desce, você se abaixa porque não tem nada tão alto que você consiga enxergar para continuar avançando. Quando você não tem visão, quando você não tem visão das coisas que vão acontecer na tua vida, das coisas que Deus tem para realizar, você automaticamente perece. Uma das coisas que você pode estar vivendo é o estacionamento. Você estacionou. Você decidiu continuar nesse trabalho, nessa vida, para a vida inteira. Você decidiu continuar desse jeito, nessa mesma infelicidade. Você não regrediu, mas também não avançou, decidiu parar. E, inevitavelmente, o problema que está te perturbando hoje vai te puxar para trás. Alguém pode falar, não, mas eu não pereço. Bom, se você decidiu já parar de crescer, você já pereceu. Toda vez que você deixa de enxergar as coisas que Deus tem para fazer, que Deus tem para realizar, você inevitavelmente perece. E o pior é quando você quer falar que não está perecendo e está todo mundo vendo que você está perecendo. Irmão, fala uma coisa para você, não queira dar uma de gostoso para o homem de Deus.
Você não pode querer dar uma adição na frente do médico. Eu tenho raiva de gente, irmão, que vem na igreja para querer ser curado e quer fingir que está tudo certo. Está na cara que você está morrendo. Está na cara que a tua decisão foi errada. Por que você não quer tomar a decisão certa e voltar atrás? Você tomou a decisão sem visão. Não é melhor você reconhecer que você tomou a decisão sem visão do que continuar nesse perecimento? Tua vida está diminuindo. Está tudo diminuindo, teu chamado está diminuindo. A cobrança de Deus na tua vida está chegando. E uma das coisas que você tem que ter é a humildade de voltar atrás e reconhecer: eu perdi a visão. Ou seja, eu perdi noção do que Deus tem para mim. Eu deixei as pessoas me manipularem, eu saí, eu fui, e eu andei na onda, e eu preciso saber o que Deus tem para mim. Sem visão você perece. Sem visão o seu corpo é afetado. Jesus disse: se os teus olhos forem cheios de trevas, teu corpo padecerá, será cheio de trevas. Se os teus olhos forem maus, teu corpo será com trevas. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será cheio de luz. Ele fala corpo, ele não fala outra coisa. Por quê? Porque há uma correlação física entre a sua visão e o seu corpo. Se você se vê, e aí você tem que tomar cuidado, porque eu não estou falando aqui de poder do pensamento positivo, nada disso. Muito do que a psicologia diz, na verdade, está enraizado na palavra. Estou te falando de algo que tem mais de 4.000 anos atrás registrados. Há uma correlação entre o que você vê e o que você sente. Lembra que eu falei para você semana passada? Se você toma uma anestesia local, né? Vamos lá, eu fiz a cirurgia plástica, né? Estava aquelas pelancadas, tudo mais, né? 145 quilos, fiquei magrinho, aí tive que arrancar aquilo lá, porque a pastora não queria mais aquele negócio lá do lado dela, né? Parecia aquela, apesar que aquilo era gostoso, ficar apertando assim, parecia igual aquelas bolhazinhas, aqueles papel elásticos, assim, ficava, né? Fica quieto, tá bom. Aí você arranca aquilo lá, aí você tem que fazer um umbigo, e o umbigo é uma parte engraçada, que o umbigo eles tratam igual um umbigo de bebezinho, você põe como é que diz? Não, botão não, o meu não é tão grande assim, o meu, você põe uma pérola, aí você põe uma pérolazinha bonitinha lá para formar um umbiguinho bonitinho. Meu umbigo ficou feio, irmão, ficou feio que era uma desgraça. Eu falei, paguei caro que era um umbigo bonito, todo umbigo nunca vou mostrar para ninguém, mas que era um umbigo bonito. Deram uma anestesia local, irmão, eu tenho já uma intolerância à dor terrível, eu tenho uma intolerância terrível à dor. É incrível, a anestesia foi dada local, mas vendo a pessoa mexendo, você sente dor, mas não sente dor. Por quê? Porque aquilo que você vê define o que você sente. A forma como você vê define o que você sente. Eu tive que mandar parar e falar, me põe para dormir. Por quê? Porque é horrível. Negócio aqui, e você não sente, mas você sente. Como assim? Não entendi, irmão. Um dia que você passar por essas graças, você vai entender o que é. Você sente um negócio assim, não é, Bi? É um negócio ali que você fala, o que é isso? Essa exemplificação é só para você entender. Tudo que você está sofrendo na tua vida, hoje, nesse momento, ansiedade, frustração, medo, desespero, a maior parte disso é consequência não do diabo, mas sua, porque perdeu a visão. Tem demônio que está lutando com você que ele não existe, é fruto da tua imaginação. Não estou dizendo que demônios não existam, pelo contrário, você que é dessa igreja e frequenta aqui sabe, eu falo quanto que ele existe, muito mais do que você pensa que ele existe. Só que tem demônio, irmão, que ele está lá fora, Deus colocou um cerco na tua vida, mas é a tua visão errada, que cria possibilidades, medos, ameaças que não existem, não existirão. E aí você está passando mal, está perdendo a paz, não está arriscando, e está fugindo de uma batalha que você não tem que fugir, porque você tem tudo para vencê-la. Então, por que a gente não tem a visão das coisas? Vamos dar um exemplo aqui, Josué e Caleb. Josué e Caleb tiveram visão profética, eles olharam para o tamanho dos gigantes na terra e falaram, a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa. A gente sabe que ela é boa não pelo cacho de uva, mas porque tem gigante. Eles falaram, esse povo é o nosso pão. Eles tiveram visão profética, eles souberam, se a resistência é grande, a terra é boa. O povo teve visão carnal, porque o povo teve visão carnal, eles pereceram no deserto. Josué e Caleb entraram.
Quantas coisas você já perdeu, propostas, oportunidades, porque você disse, é difícil, não dou conta, e a falta de visão te fez perecer. A falta de visão te fez perecer. E aí tudo bem, eu até acho legal que algumas pessoas do mundo secular te ajudam a tomar ânimo, não, eu vou tomar, mas você não precisava recorrer a esse povo quando você tem a palavra 24 horas à sua disposição. Para que você vai precisar de alguém te falando por 2 horas que todo problema grande é um convite a uma grande bênção, e esse cara nem crente direito é? Se você tem esse princípio explicado na cabeceira da tua cama, se é que a tua Bíblia está lá, se é que a tua Bíblia está lá. Então hoje a gente vive num mundo tão carnal, que as pessoas perderam a noção que o mundo espiritual é real, elas perderam a noção que existem formas que Deus deixa claro em toda a Bíblia como as coisas acontecem, para que você entenda, quando acontecer isso, vai acontecer aquilo, e quando acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Eu sou um Deus previsível, o que você planta, você vai colher, você só não sabe como eu vou fazer e quando, mas você sabe que eu vou fazer. Deus é previsível. Em toda a Bíblia você vai ver Deus declarando, faça isso, eu farei aquilo, faça isso, eu farei aquilo. Então não há razão para a gente ficar perdido querendo saber o que Deus vai fazer, o que vai acontecer. Está tudo na palavra. Sem visão o povo perece. Uma vez que você perdeu a visão do que Deus tem para te dar, você vai sofrer em alguma área da tua vida. Agora, eis a questão. Um dos sinais que você tem, que você já pereceu, ou seja, já desistiu, é quando as pessoas se afastam de você, porque é muito complicado você querer avançar do lado de alguém que já está morto. E às vezes a gente tem que se afastar de você, porque é complicado ser teu amigo e te amar, e a gente fala de coisas novas e você só fala do passado. Então, se talvez as pessoas te deixaram, se afastaram de você, é porque tu ficou chato, cara. Tu perdeu a visão. Todo mundo falando, vamos fazer isso tal mês, vamos fazer isso tal mês, vamos fazer isso tal mês, e você falando o que aconteceu no ano retrasado. A falta de visão vai fazer as pessoas se afastarem de você, vai fazer a sua família parar de se relacionar com você. Mais importante que isso, vai trazer para você dores que você não tem que sentir. Provérbios 23, verso 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Em outras palavras, você pensa de um jeito e você age da forma que você pensa. Alguns de vocês lembram do exemplo que eu dei do efeito Rosenthal. O que é o efeito Rosenthal? O efeito Rosenthal, ou o efeito Pigmalion, foi um experimento que fizeram há muitos anos atrás nos Estados Unidos. Pegaram um grupo de professores e falaram para aquele grupo de professores, olha, vocês vão dar aula por um ano inteirinho para uma classe de alunos. Essa classe de alunos são alunos fantásticos, inteligentíssimos, são alunos espertos, são os mais inteligentes da escola, são os próximos Albert Einstein, então vocês vão dar aula para eles e são maravilhosos. A verdade é que eles eram burros, feito um boi. As piores notas. Final do ano, eles tiveram as notas mais altas de toda a escola. Qual foi a razão para isso? Porque os professores foram alimentados com uma visão. Porque eles viram algo diferente. Eles agiram de uma forma diferente e eles elevaram o ensino. Eles deram as melhores aulas que já deram para qualquer outro aluno. Então, aqueles que eram os piores se tornaram os melhores, porque alguém falou, esses são os melhores. É o que a Bíblia diz, como você pensou, assim você é. A forma como você pensa sobre algo define como você age. Pense nisso aqui. Se você está com medo de arriscar e começar algo que Deus mandou você começar, é simplesmente porque você se acha incapaz, você se acha incompetente, você se acha vazio, você se acha fraco. Então, por que você vem pedir oração para mim, sendo que a minha mão na tua cabeça não vai resolver tudo? Adianta eu orar por você, para Deus mudar o teu trabalho? Adianta eu orar por você, para Deus mudar a tua situação financeira? Como que eu posso querer que você mude em uma oração, sendo que você construiu uma imagem negativa de você há muito tempo? Você esqueceu quem você é, você não se enxerga como filho de Deus. Você não se enxerga como vitorioso. E você tem que ser muito carnal para pegar o que eu estou falando e comparar com o que esse bando de coach fala. O que eu estou te falando está na Bíblia.
Se você enxerga que você é capaz, Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1. Eu oro para que vocês tenham os olhos do entendimento iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança na sua vocação, qual que é a riqueza na herança dos santos, e qual é o poder sobreexcelente que em nós opera. Ou seja, eu oro para que Deus mostre para vocês, primeiro, o que Deus tem para a vida de vocês. Segundo, o que Deus tem para vocês. Primeiro, o que Deus quer de vocês, qual é a esperança da sua vocação. O que Deus tem para vocês, qual é a herança dos santos. E o que Deus colocou em vocês, qual que é o poder sobreexcelente. Porque se você sabe o que Deus quer de você, qual que é a vocação, o que Deus tem para você, e o que Deus colocou em você, você nunca vai dizer não para a montanha. Porque você vai olhar e vai saber, Deus já me deu os dons necessários para vencer essa montanha. Deus já me deu. Deus não me daria um exército se Ele não tivesse cuidado das ferramentas. Aí a gente perde o sono, perde a paz. E o pior, queremos resolver o problema de uma forma que não resolve. Aí ora por mim, ora por mim. Eu até posso orar para Deus abrir o teu olho, mas de boa. Diga para mim, do que adianta eu orar? Senhor, abre o olho do teu filho, mostra para o teu filho quão grande ele é, o quão grande o Senhor é na vida dele, o quão grande o Senhor colocou as coisas. Do que adianta eu orar por você, para Deus abrir o teu olho, se você, no outro dia, vai se depreciar de novo? Irmão, de boa, irmão, o demônio não tem que te atacar, você é o próprio demônio da tua vida. Sério. E é triste por quê? Porque você não entende, mas a tua baixa estima influencia as pessoas. E eu sei o tipo de igreja que você vai ter baseado na postura que você tem. Eu sei o tipo de filho que você vai ter, de família que você vai ter na postura que você tem. A forma como você se enxerga me diz como que você age no altar, me diz o tipo de mensagem que você prega. Evidentemente, isso me revela o tipo de pessoas que você terá lá. Se você mal se enxerga bem, eu tenho certeza, você vai carregar atrás de você um bando de cegos, um bando de pessoas problemáticas, porque ninguém vai seguir alguém que não seja muito diferente. A gente quer seguir alguém igual. Uma pessoa que tem visão quer seguir alguém que tem visão. Uma pessoa que quer crescer vai seguir alguém que quer crescer. Tudo isso estou te falando, eu já deveria ter começado já, mas é só para você pensar nisso. Será que a gente se enxerga corretamente? Será que a guerra de Satanás não é para atingir a visão? O diabo tirou minha geladeira, tirou minha televisão, meu carro. O diabo não precisa de carro, irmão. O desgraçado nem tem CNH. Então por que ele tirou? Porque ele vai tocar nas coisas que você se importa e ama, para afetar a tua fé, a ponto de você começar a se olhar de forma diferente e falar, talvez não é de Deus para mim, talvez não é isso que Deus tem para mim, talvez, e você não entende que a guerra de Satanás é na visão, porque sem visão o povo perece. A Bíblia não diz a presença do diabo faz o povo perecer, a Bíblia não diz a presença do diabo faz o povo perecer, não está escrito na Bíblia a presença do diabo faz você diminuir, está escrito que a falta de visão faz você diminuir. Não é o diabo que está te fazendo diminuir, é a falta de visão profética. O que Deus tem para mim? Onde que eu vou estar até o fim do ano? Onde eu vou estar daqui 2 anos? Onde eu vou estar daqui 5 anos? Onde eu vou estar daqui 10 anos? Dizer para alguém que está do teu lado, visão, irmão. Se você entendesse que é tudo uma questão de visão, se você continuar se enxergando mal, você vai continuar mal. Se você, veja, a Bíblia diz que a mulher de fluxo de sangue não foi curada naquela hora. Ela começou a ser curada antes. É só você ler o que está nas entrelinhas. Por quê? Porque antes ela já vinha dizendo, se eu ao menos tocar, se eu ao menos tocar, se eu ao menos tocar. Ela já vinha se imaginando, se eu tocar eu vou ser, se eu tocar eu vou ser. Cara, como é que você... Meu Jesus, vamos lá. Jesus disse, algum de vós me tocou. Qual que foi a resposta de Pedro? Mestre, pelo amor de Deus, a multidão te toca e o senhor fala que alguém te tocou? Peraí, mas é que alguém me tocou com visão. Alguém sabia, se eu tocar eu vou ser curado. O resto tocou sem visão. Você não entendeu. Alguém sabia, se eu tocar eu vou ser. O resto estava tocando, esbarrando. Ô Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Quando você tem visão, você consegue arrancar algo, você consegue tomar algo que as pessoas não conseguem tomar. Visão te faz olhar para o problema e te ver a oportunidade.
Então a guerra do diabo é a visão. É a visão. Você vai ver na carta aos Efésios que Paulo, quando ele vai falar da batalha espiritual, a gente fez uma série de ensinos aqui, quando ele vai falar sobre a nossa batalha espiritual, nos 6 capítulos de Efésios, o que ele mais fala é sobre posição. Quem nós somos em Cristo, o que nós somos em Cristo, o que nós podemos em Cristo. Por quê? Porque a gente não vence a batalha somente na base da oração. A oração ajuda a abrir os olhos, mas é o entendimento que me faz entender mais ainda quem que eu sou para Deus, o que Deus vê de mim, o que Deus tem para mim. Você entende isso aqui? Diga amém. Vamos continuar aqui, vamos avançar. Pensa nisso comigo. E aí eu dou aquele exemplo passado. São 2 da manhã, teu marido deveria ter chegado às 8, ele não chegou. E aí você já ligou, ele não atendeu o telefone. Você já está passando mal, porque são 2 da manhã, deveria ter chegado às 8, está voltando de viagem. Você já está quase morrendo, você ligou para alguém que estava com ele, falaram, ele saiu daqui já faz 5 horas, 6 horas, não chegou até aí, por quê? Quando ele chega em casa, você que deu lugar para o diabo, já pega a colher de pau e vem em cima da cabeça do coitado. Você nem deixou ele falar. Quando ele fala, depois de ter tomado 10 pauladas tua, ele fala que o pneu do carro furou, ele estava sozinho na estrada, estava chovendo, o celular acabou a bateria, e agora você fica com dó de alguém que você causou dor, porque você estava sentindo dor, porque ficou imaginando uma desgraça que sequer aconteceu. Aí eu fico pensando o seguinte, irmão, quanta desgraça que não está acontecendo na tua vida, só na tua cabeça? Aí eu vou perder, aí esse ano de novo, aí já é já maio, aí está chegando junho, irmão, pelo amor de Deus, irmão, cala a boca. Eu já te falei, teu medo não é um problema, até tu abrir a boca. Teu medo não é um problema até tu abrir a boca, porque toda vez que você abre a boca, você materializa aquilo que você crê. Tem medo? Maravilha, fica com a boca fechada. Que o medo não é um problema, desde que você não fale ele. Então não diga, estou com medo de perder, estou com medo de acontecer. Aprenda como o mundo espiritual trabalha. Aprenda a não falar, eu estou com medo. Aprenda a não falar, mas não tem como. Claro que tem como, você tem como dominar a tua língua. Se o Espírito Santo está com você, eu não vou gastar tempo aqui para tentar te fazer lembrar o tanto de coisa na tua vida que você falou que estava com medo de dar errado e a desgraça deu errado. Se você não tivesse falado, não tinha dado. Porque tudo que está no teu coração enraizado não tem poder até tu abrir a boca e lançar. Quando a gente entende a questão da visão está intimamente entrelaçada com o sentimento. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E se Deus te dissesse hoje que todos os medos que você tem em relação aos próximos 10 anos da sua vida, 85% deles não vão acontecer. Imagina como é que você ia dormir bem. Imagina como é que você ia dormir em paz. Se Deus falasse para você, o medo que você tem do que vai acontecer nos próximos 10 anos, isso não vai acontecer, 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 isso não vai acontecer. Imagine, irmão, como é que você ficaria em paz? Tua saúde voltaria a ficar boa, você desfrutaria melhor das coisas. Coisa boa que eu quero que você entenda, Deus não precisa falar isso para você, porque Deus já tem te dado sinais na sua vida. Ele já tem te dado evidências de que as coisas não vão acontecer do jeito que você pensa. É que a gente às vezes não enxerga o mundo espiritual da forma correta. Então, tudo isso aqui que eu falei é para a gente chegar no texto que a gente leu semana passada. Então vamos lá, abra aí 2 Reis capítulo 6, vamos ler do verso 8 ao 23. Eu estou pronto para vocês estão prontos para mim, amém? Então tu vai anotar hoje, que hoje vai ser um dos melhores ensinos desse ano. Desse ano vai ser o melhor. 2 Reis 8, verso, aliás, 6, né? Verso 8. Vamos lá. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Por isso, o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria.
chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas. Nem vou continuar a leitura, já vou começar aqui rapidinho com você. Anota aí, meu irmão. Nem sempre é o diabo que tira a tua paz. Muitas vezes o que tira a tua paz é gente boa, mas imatura na fé. O profeta deve estar dormindo, ele está dentro da tenda, ele está de boa, suave na nave, de boa na canoa, lá na rede, balançando, roncando, irmão, puxando um cochilo bom, e ele entra desesperado: ai, está tudo lascado. Coitado, está dormindo, o que você vai acordar ele? Ele não é um endemoniado, ele é um filho de Deus, ele é um servo de Deus, ele é um aprendiz de profeta. Você tem que tomar cuidado, irmão, para escolher quem fica do teu lado 24 horas. Por mais que seja uma pessoa crente boa, qualquer crente imaturo pode ser usado para tirar a tua paz. E eu quero que você olhe bem para mim. Vai chegar um nível na tua vida em que você vai ter que entender que nem todo mundo que tem Deus tem que estar do teu lado. Não é porque tem Deus que tem que estar do meu lado. Por quê? Porque do que adianta você ter Deus e você não ter maturidade? Porque se você não tem maturidade, você vai ver uma desgraça que eu estou de boa com isso, você vai falar: ai, meu Deus! E aí você vai me fazer ficar em pânico, por uma coisa que eu não estou ficando em pânico, porque eu estou enxergando o que você não está enxergando. Eu quero que você pare e pense nisso. Você tem do teu lado gente de Deus ou gente madura no Espírito? Porque se você acha que todo mundo que é de Deus serve para estar do teu lado, você está enganado. As pessoas que têm que te ajudar, que têm que estar 24 horas por você, dê uma olhadinha se são pessoas que enxergam. O que eu falei semana passada? Elias foi ótimo em escolher um sucessor, Eliseu não. Elias não escolheu alguém aterrorizado para ficar do lado dele. Elias escolheu alguém que tinha visão. Por quê? Porque Eliseu tinha visão de quem Elias era quando ele jogou a túnica nele. Você lembra disso? Oh, meu Deus, você está entendendo? Então, o antecessor dele escolheu alguém que tinha maturidade, que tinha visão. Ele agora escolheu alguém que não tinha visão. E a falta de visão dele arrancou ele do sono. Que sono que você está perdendo porque escolheu a pessoa errada? Que sono que você está perdendo porque escolheu a pessoa errada? Eu quero que você anote isso e enfie na tua cabeça. Só porque é de Deus não quer dizer que tem que ficar do teu lado. Só porque a pessoa é de Deus não tem que ficar do teu lado. Tem pessoa que é de Deus, mas enquanto não amadurecer, enquanto não sair das fraldas, enquanto não tiver visão espiritual, não põe do teu lado. Por quê? Porque alguém, por mais que seja de Deus, se não tiver maturidade espiritual, vai arrancar de você um sono. Por quê? Anote isso aí, anote isso aí, anote isso aí. Tem problema que não vai tirar a tua vida, mas vai tirar o teu sono. Os problemas que tiram a tua vida, fica tranquilo, Deus cuida deles. Os que tiram o teu sono, Deus vai deixar você se virar. Você não entendeu? Tem dois tipos de problema: letal e não letal. Vai tirar a tua vida, causa risco, Deus vai te avisar. Deus não te avisou, fique em paz, isso aí não vai tirar a tua vida não, mas pode tirar teu sono. Como? Se você colocar a pessoa errada do teu lado. Agradeça a Deus porque hoje o WhatsApp Business dá para você criar 2 WhatsApp no mesmo telefone, irmão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus que dá para as pessoas ter 2 WhatsApp seu. Aqueles que os íntimos os maduros vão saber te incomodar. Não põe na tua cabeça isso. Não adianta você querer vir para cá e receber meia porção de glória, de aleluia, e sair daqui cheio de Deus, sair daqui de poder, mas não sair daqui transformado pela palavra. Eu quero que você hoje pare e escolha quem é que é maduro na minha vida, que tem acesso a mim 24 horas por dia. Você, tchau. Você, tchau. Você, tchau. Uma coisa que eu te dou dica: você não tem que se desfazer da pessoa. Apenas põe essa pessoa do lado de alguém que vai ter paciência para ensinar. Porque você não tem paciência para ficar ensinando todo mundo ao mesmo tempo.
A essa altura aquela pessoa já tinha que ter aprendido a ter visão espiritual, a enxergar as coisas. A essa altura aquela pessoa tinha que ter entendido: quando alguém falar isso, faça aquilo. Quando alguém fizer isso, faça aquilo. Quando alguém olhar desse jeito, faça aquilo. Eu não tenho que ficar explicando o que eu estou fazendo. Você viu o olhar, você viu o que ele falou, você viu a palavra que ele fez, você viu quem ele está seguindo no Instagram, você viu o que comentário que ele fez. Eu não tenho que ficar explicando para você o que eu estou fazendo. Você já deveria ter visão espiritual das coisas que eu estou enxergando. Agora, como é que você está perdendo a paz com uma coisa que eu estou de boa? Eu sei, irmão, que você é um homem de Deus, por isso que eu quero te fazer um homem de Deus maior ainda. Selecione, diz aí para alguém que está ao teu lado: selecione. Selecione. Vamos lá, verso 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros com fogo, em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Antes de eu continuar, diz aí para alguém que está do teu lado: o Deus que abre ainda é o Deus que fecha, irmão. O Deus que abriu a visão de um moço fechou a visão do outro. Eu não acredito que Deus fechou no sentido literal de cegueira, porque o texto continua. Vamos lá, eu vou parar a leitura por aqui, porque você já conhece o restante da história. Eu tenho que ler mais textos aqui. Irmão, eu não acredito que Deus deixou eles cegos literalmente por uma simples razão: eles tiveram que voltar para a Síria. E Eliseu foi guiando eles. Eu acredito que Deus deve ter cegado o entendimento deles, que é mais ou menos o que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que o príncipe deste mundo cegou os olhos do entendimento daqueles, para que eles não vejam, para que eles não sejam iluminados pela palavra de Deus. Então eu acredito, meu irmão, que o que aconteceu foi que muitas vezes o diabo vive na tua vida e ele não sabe, e você sequer sabe, até que você descobre depois, que é quando você estava passando por um lugar, meu irmão, estava comendo a bala perdida, já tinha acontecido uma desgraça, mas parece que a pessoa que era o alvo não passou, e passou, teu carro passou. Como não pegou você? Porque Deus tem um jeito de cegar o entendimento, irmão, no qual você passa por desapercebido nos olhos de quem quer o teu mal. Irmão, eu não sei você, irmão, mas Deus já em algum momento fez isso na vida de alguém que você ama. Ele já fez essa pessoa passar por desapercebida. Você entrou na cova dos leões e parece que os leões não te viram. Você entrou no meio de uma desgraça, parece que a desgraça não te viu. Diz aí para alguém que está do teu lado: eu entrei lá, mas ninguém me viu, irmão. Graças a Deus. Você consegue agradecer a Deus, irmão, pelos lugares que você entrou e o diabo não te viu? Porque o que dá a entender é isso: eles não viram que era Eliseu guiando eles, olharam, mas não entenderam que era ele. Ele foi levando. Mas eis aqui, eu vou te falar 8 coisas, mas eu vou ser mais bonzinho que você. Vou te dar 11, vou te dar 3 e depois 8. 3 coisas que visão vai te dar. Porque o que a oração de Eliseu é? Senhor, abra os olhos dele. Paulo fala a mesma coisa. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, o que vai acontecer e o que deve ser feito. Ok. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui você tem que anotar isso. Para que saibais. Vamos lá. Qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força, do seu poder. Eliseu fez uma oração, Paulo fez a mesma oração. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, ilumine os seus olhos, te dê visão. Eu não quero que você fique indo em curso, indo em terapia, para alguém abrir a tua visão, porque esse povo vai te manipular, para você ser o que o dinheiro deles precisa. Tá bom. Ou o que o bolso deles precisa, melhor colocando, né? Eles vão te manipular para você ser o que o bolso deles precisa. Mas eu quero que você seja uma pessoa com olhos. Por quê? Porque se você tiver olhos do entendimento iluminado, você vai descobrir primeiro, o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Qual é a esperança da sua vocação? Qual é a razão para Deus ter te dado vida? Qual é a razão para Deus ter te dado aquela empresa? Qual é a razão para Deus ter te dado esse dom? O que Deus pensou quando Ele te deu vida? O que Ele pensava quando Ele te criou? Ou você acha que Deus criou você apenas para você viver para você, para a tua família? Você é muito egoísta. Há um plano maior.
Deus poderia ter te enriquecido de outro jeito. Por que Deus quis te enriquecer desse jeito? Deus poderia ter te prosperado de outro jeito. Por que Deus te prosperou desse jeito? Há uma razão para Deus ter te colocado naquela empresa. Há uma razão para você ter feito aquela faculdade. Há uma razão para você ver. Se eu não tivesse feito aquela oportunidade, eu não teria entrado naquela vaga. Teve gente que entrou naquela vaga em outras empresas e não teve faculdade que você fez. Será que não havia um propósito nos 4 anos que você passou sentado num lugar? Você não deveria ser luz num lugar que estava cheio de trevas? Sabe lá Deus o impacto que você causou em 4 anos na vida de alguém que você não sabe? Pergunta que eu te faço: você sabe qual que é a tua vocação ou não? Porque se você não sabe qual que é a tua vocação, não venha pedir para mim. Por quê? Porque a pior coisa é você querer que eu defina qual que é o teu chamado, porque eu não sei quem você vai ser amanhã. Eu posso te dar um vislumbre, eu posso te falar o que Deus me disse, mas há coisas em você que eu nunca vou ver, eu nunca vou saber, porque Deus exige um relacionamento íntimo de seu com Ele. Entende isso aqui? Enquanto você não souber qual que é a tua vocação, você corre o risco de viver uma vida miserável, no qual você vai viver a vida manipulado pelas pessoas. Você vai ser o que elas querem que você seja, e você vai fazer o que elas precisam que você faça. É bem possível que Deus te chamou para fazer uma coisa, e você não está fazendo isso, e está fazendo o que as pessoas querem que você faça, o que teu pai quer, o que tua mãe quer, o que teu marido quer, o que tua esposa quer. Deus quer você em outra coisa, as pessoas pedem outra coisa, e você está perdido. Perdido. 30 anos de idade e não sabe o que nasceu para fazer. A essa altura, Jesus já estava dando aula. 30 anos de idade, a essa altura o sacerdote já ensinava. Aos 30 você já deveria saber o que você nasceu para fazer. Irmão, você tinha que ter vergonha na cara de estar com 40 anos e ainda não saber o teu propósito. Por isso que você tem que orar mais. Não estou te fazendo ficar com raiva, estou te fazendo querer ter fome de Deus. Estou fazendo você querer ter fome da presença de Deus, porque é impossível você ser tomado da glória de Deus e Deus não te dá vislumbres de quem você vai ser. Quando você é tomado pela glória de Deus, você começa a olhar alguém pregando e você começa a se ver pregando um dia. Você começa a ver alguém pastoreando, você se vê um dia. Você vê um grande empresário, você vê uma grande empresária, um empreendedor cristão, cheio do Espírito Santo, você se vê nisso. Por quê? Porque é impossível você ser cheio da glória de Deus e Deus não te mostrar quem que você nasceu para ser. Aí você devia dar esse dinheiro para mim, você fica dando dinheiro para esse povo, irmão, pelo amor de Deus da glória. Dá para mim. Verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está falando das coisas que Deus tem, do que Deus quer de você, riqueza dos santos. E quais são as coisas que Deus colocou em você? Quais são as riquezas na herança dos santos? Dos santos. Herança dos santos. Herança é aquilo que eu paguei o preço para ter. Eu paguei o preço para que houvesse 9 dons do Espírito. Eu coloquei 9 dons nos santos. Quais esses 9 dons tem em você? Você sabe quais dons que eu te dei? Forte mesmo. Quais são os dons que eu coloquei em você? Porque se você sabe quais são os dons que eu te dei, você nunca vai dizer não para o meu projeto. Você vai saber, para o projeto que eu tenho, eu já te dei o dom. Diz aí para alguém que está do teu lado, para de fugir do desafio, irmão. Alguém antes poderia não fazer o que você vai fazer, mas você tem o necessário para fazer o que tem que ser feito. Ai, mas... irmão, põe na tua cabeça, Josué nunca fez o que Moisés fez. Nunca fez. Você não vai avançar na tua vida querendo comparar o teu chamado com o chamado de quem veio antes. Por quê? Porque Josué não é Moisés Júnior. Você não é cópia, você é autêntico. E você vai viver uma vida de manipulação, achando que para poder fazer isso, você tem que ser o que o outro é. Você não tem que ser. Você tem que ser o que Deus chamou para ser. Você tem que saber qual que é a vocação, qual que é a esperança da sua vocação e qual que é a riqueza na herança dos santos. O que Deus pôs em mim? Que talentos que Ele pôs em mim? Que dons que Ele pôs em mim? Aliás, vou lhe falar uma coisa, irmão, tem coisa que Deus pôs em você que você ainda não descobriu aos 30, aos 40 anos de idade, mas no dia em que você dizer sim para o chamado de Deus, você vai descobrir que você podia fazer coisas que você nunca pensou que podia fazer. Nunca pensou que podia fazer. Se Moisés se reinventou aos 80, quem é você para dizer não aos 50? Eu estou velho. Bom, velho na tua cabeça. Se esse camarada aos 80 se reinventou, por que você não se reinventa? Quem foi o desgraçado que pôs na tua cabeça que você vai morrer fazendo a mesma coisa? Quem foi o endemoniado que pôs na tua cabeça que você vai morrer trabalhando na mesma coisa? Pergunta para quem está ao teu lado, quem foi, irmão, quem foi? Quem foi o miserável que fez você não entender que existe uma riqueza
riqueza, se a riqueza é abundância, não é escassez. Ou seja, quando você enxergar o que Deus tem para a tua vida, você vai ver uma vasta quantidade de coisas, projetos, várias funções, várias coisas que, irmão do céu, se tu soubesse o que Deus quer fazer na tua vida, em várias épocas daqui para frente, você vai ficar feliz que você vai chegar no final da tua vida vendo que não teve quase uma área sequer que você não foi explorado por Deus, porque Deus garantiu tudo que eu dei para você. Eu vou explorar o dom da cura, o dom da misericórdia, eu vou explorar o dom da servidão, da hospitalidade, eu vou usar tudo. E eu coloquei tudo, está tudo aí, tudo. Riqueza dos santos, riqueza dos santos, riqueza dos santos, riqueza, tem que ter abundância. Eu sei que você só sabe cozinhar, mas quem diz para você que você vai morrer cozinhando? Eu sei que você é servente, pedreiro, mas quem disse que você vai morrer fazendo isso? E Deus não vai levar você a outro patamar enquanto você não enxergar que existe um outro patamar dentro de você. Segundo, o que Deus tem para você? Terceiro, verso 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Primeiro, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham visão, para que vocês saibam o que Deus quer de vocês, o que Deus colocou em vocês, o que Deus tem para vocês e o que Deus colocou para vocês, o que Deus colocou em vocês. Ele vai falar aqui sobre excelente poder, né? O que Deus colocou, o poder que Ele colocou. Herança, o que Deus tem para vocês. Bênçãos, quais são as bênçãos que Deus tem para vocês? Quais são as coisas que Ele colocou em vocês? Porque se você souber qual que é a tua herança, o que Deus tem para você, você não vai invejar a bênção do outro. Você sabe quais são as cadeiras que Deus prometeu, os lugares que Deus prometeu? Então, deixa eu me consertar aqui, porque eu inverti aqui. Qual que é o primeiro? O que Deus quer de você, vocação, a esperança da sua vocação. O que Deus tem para você, qual que é a herança dos santos, qual que é a riqueza. Quais são as muitas coisas que eu quero te dar? Quais são as muitas coisas que eu quero te entregar? E qual que é o poder sobreexcelente? Quais são os poderes que eu coloquei em você? Então, o que eu quero de você? O que eu tenho para você? O que eu coloquei em você? Se você enxergar tudo isso, você não vai fugir do teu problema. Porque você vai entender: Deus me chamou para isso, Deus prometeu me dar isso, Deus me deu isso. Vamos lá? Diz aí para alguém que está ao teu lado: Deus me chamou para isso, Deus me prometeu isso e Deus me deu isso. Deus me chamou para isso, Deus me prometeu isso e Deus me deu isso. Deus me chamou para isso, Deus me prometeu isso e Deus me deu isso. Deus me chamou para algo, Deus me prometeu algo e Deus me deu algo. Não vou sair até você dar um glória mais alto. Deus me chamou para algo, Deus me prometeu algo e Deus me deu algo. Se tu está com raiva da tua vida, o problema é teu. Eu sei que Ele me prometeu algo, eu sei que Ele me chamou para algo, eu sei que Ele colocou dentro de mim algo, alguma coisa colocou. Por isso que não adianta você querer ficar fugindo da montanha. Deus já te deu as ferramentas, Ele já te deu os sapatos corretos, Ele já te deu a força correta. Deus nunca teria te chamado para uma coisa que Ele já não tivesse te equipado antes. A verdade é a seguinte: que Deus vai te ensinar depois a usar o equipamento que Ele já te deu. Mas se você ler tudo que a Bíblia diz sobre você, você já nasceu predestinado. Para de ficar dando ouvido à palavra, a jargão de pastor, de pregador, que fala uma coisa para você que nem está na Bíblia. Deus chama aqueles e capacita depois. Palhaçada, cara. Deus sempre chamou e capacitou antes. Ele usou depois do tempo para ensinar a pessoa a usar o que ela já tinha. Mas já estava tudo dentro, já estava tudo embutido, já estava tudo vindo de fábrica. Você nunca teria que voltar para a fábrica para poder receber alguma inclusão, que as configurações de fábrica já vieram. Deus chama e capacita depois. Palhaçada. Deus vai te usar, Deus vai usar alguém, Deus vai usar o tempo para te ensinar depois como é que você usa isso. E não é interessante que alguns de vocês estão aprendendo agora a usar o teu dom? Não é interessante que agora você está aprendendo? Irmão do céu, é bem possível que Deus está te ensinando agora o que fazer com o que Ele te deu. Mas nunca esqueça isso. Se você tiver visão, se Deus abrir os teus olhos, você vai saber o que Ele quer de você, o que Ele tem para você e o que Ele colocou em você. Qual que é o seu propósito, o que Ele prometeu te dar, para onde Ele prometeu te levar e o que Ele deixou dentro de você.
Eu não acredito que tem, então você nunca verá. Tudo isso aqui eu falei para você entender visão. Diz para alguém que está do teu lado, quando você ganha a visão, você passa por uma revisão. Irmão, quando você ganha a visão, você tem que passar por uma revisão. Porque quando você entende, vamos lá, anota aí para você não esquecer. Quando você entende qual que é o chamado de Deus na sua vida, o que Ele prometeu para você, e o que Ele colocou em você, você vai dar uma olhadinha para trás e falar, gente, por que eu disse não para aquilo? Eu sou maluco, eu não estava bem, tomei Gadernal estragado com etanol, eu disse não para aquilo. Como é que eu disse não para algo que eu já tinha tudo dentro de mim e era parte do projeto de Deus? Você sabe dizer se você já disse não para algo que era de Deus, mas a tua falta de visão falou, eu não consigo, não dou conta, não posso. Tudo isso aqui eu estou te falando para te falar só 8 coisas que vão te ajudar a enxergar o mundo espiritual melhor. 8 coisas dentro desse texto. Essas 8 coisas vão te fazer entender melhor a guerra que se passa em você, a guerra que se passa do lado de fora, e tudo aquilo que o diabo está fazendo. Primeira coisa, anote aí. Servir é sacrificar. Sei que não é uma grande verdade, mas alguns se esqueceram. O menino, ele acordou antes do profeta. Você quer servir? Esteja pronto antes que todo mundo esteja pronto. Quer servir? Quando o profeta acordar, você já tem que estar de pé. Você quer servir? Quando o profeta acordar, você já tem que estar de pé. Você quer servir? Quando o profeta acordar, você tem que estar de pé. Irmão, você não pode querer entrar no reino sem entender que a quem mais é dado, mais é requerido. Você tem que estar com a mensagem pronta antes de ter o público. Cadê o glória? Você tem que estar disposto antes de vir uma oportunidade. Você tem que dizer sim antes que alguém te faça uma pergunta. Deus, ninguém quer estar pronto antes da hora, mas todo mundo quer servir. Você quer sair na foto, mas quer chegar na hora que o culto começa. Por anos, eu chegava 3 da tarde. O culto começava às 7, eu chegava às 3 da tarde. 3 da tarde, eu aqui há 13 anos. Por pelo menos 7 anos desses 13, eu chegava às 3. Até que você tem pessoas que hoje já aprenderam a fazer aquilo que você já não precisa mais fazer. Porque agora eu posso cuidar de você. Agora eu posso gastar meu tempo para você. Agora não tem que vir antes e verificar se está tudo pronto. Se o louvor está pronto. Tem que ter alguém para vir preparar o louvor antes. Então, você quer a primeira verdade do mundo espiritual? Você quer enxergar o mundo espiritual melhor? Se você quiser entender como ele funciona, lembre, servir é um sacrifício, tá? Não é um privilégio. O privilégio vem depois, primeiro vem um sacrifício. Você quer o privilégio? Você quer os seguidores? Você quer os seguidores? Tá, vai servir primeiro. Vai cuidar de poucos. Vai viver dando muito e não recebendo nenhum reconhecimento. Quando você passar pelo teste, no qual você vai dar tudo de si mesmo, sem esperar nada em troca, aí Deus te promove. Deus nunca vai te promover até você superar o vale do anonimato. Deus nunca vai te promover até você superar o vale do anonimato. Houve um tempo que ninguém soube quem Elias era. Ninguém soube quem Elias era. Olha quantos milagres que Elias fez. Ele não fez mais do que 20, não fez mais do que 10, fez poucos. Os poucos que ele fez, grande impacto. Passou um grande tempo no anonimato. Moisés, 80 anos no anonimato, para ter 40 anos de glória. Eu não estou falando para a tua vida que você vai viver 30 anos de anonimato. Só estou te falando que enquanto você não superar a fase do anonimato, você nunca vai vir para a fase que Deus prometeu de triunfo. Você quer servir? Entenda, servir é um sacrifício, viu? Enquanto eu não te ver dando o teu melhor para 2 ou 3, por que você está orando para receber 2 mil, 3 mil, 4 mil? Você atrasa o teu progresso quando você não consegue matar a tua carne e o teu orgulho e se dedicar para pessoas que nunca vão ter poder de te abençoar.
Você mata o teu atraso, você mata a tua promessa, você se atrasa quando você só quer dar o melhor para quem tem poder de te recompensar. Não, se o pastor não falar comigo, se ele não pegar na minha mão, meu querido, eu não te vejo, mas Deus te vê. E posso falar uma coisa? Se Deus precisar arrancar o meu sono para me lembrar de você, Ele arranca. Mas não se esqueça que o mundo espiritual servia a sacrificar. Esteja preparado antes de todo mundo. Segunda verdade que eu quero que você anote isso. Você está me acompanhando? Diga amém. Amém. Conexão atrai unção e batalha. Conexão atrai unção e batalha. Vamos lá. O exército da Síria veio. Sim ou não? Veio para pegar quem? Eliseu ou o menino? Certeza? Certeza disso. Então por que eles estão atrás do menino também? Responda para mim. Eles cercaram Eliseu e cercaram o menino. Por quê? Eles não poderiam ter enviado um mensageiro falado: quem está aí dentro, sai, a gente só quer ele. Pensa comigo, usa a cabeça, usa a cachola. Você não pode querer receber a unção de alguém e não querer receber a luta dessa pessoa também. Você quer a minha glória? Quer a minha unção? Maravilha, lidera a minha lepra. Lidera a minha desgraça, lida com a minha miséria. Você quer a minha bênção? Tá ok, carrega o meu fardo, cara. Você quer o meu dinheiro, mas não quer o meu suor? Você tem noção que alguns de vocês carregam um fardo porque você está conectado com uma pessoa que tem unção? Quem? Teu filho, tua filha. Deus tem uma promessa para o teu filho, para a tua filha, que Ele vai fazer algo neles que não fez na sua vida. E você enfrenta lutas que não entende o porquê. Sabe por quê? Porque você não pode estar conectado a uma unção e não ter que receber a mesma luta dessa pessoa. Eu queria que você entendesse isso. Alguns de vocês estão enfrentando lutas que não tem nada a ver com você, tem a ver com os teus filhos. Com quem eles vão se tornar. Cara, alguns de vocês têm lutas que não tem nada a ver com você, tem a ver com teu marido, tem a ver com a tua esposa. Há uma unção na vida dele. E porque você está do lado de uma unção, é impossível você estar conectado na unção e não enfrentar a mesma batalha. A Bíblia diz que a mulher que é casada com um homem ímpio, se ela é crente, casada com um descrente, o que a Bíblia diz? Não larga. Por quê? Porque a mulher ela vai santificar o marido. Ou seja, se você é uma mulher crente, casada com quem não é crente, entenda uma coisa, tem coisa que não vai acontecer com ele por conta de você. Quer dizer o quê? Que a unção que tem na tua vida vai proteger ele. Agora, ele vai ter que lidar com algumas batalhas que não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Pega... Ai, me ajuda, Jesus, eu falei que eu já sei demais. Me segura. Me ajuda aí, irmão. Acha alguém que você sabe que está com esse semblante de que, meu Deus, agora estou entendendo as coisas que estão acontecendo na minha vida. Pergunta para essa pessoa: você está entendendo, irmão, que não é tudo sobre você? Não é tudo sobre você. Ai, Deus tem uma grande coisa para mim, uma grande obra. Às vezes Deus tem uma grande obra, é na vida de quem está do teu lado. E você está enfrentando a mesma luta, porque é impossível você estar conectado na unção e não ter que enfrentar a mesma batalha. Quer estar do lado do profeta? Aguenta o cerco. Eu quero tirar o teu umbigo agora. Ai, porque se eu falar para todo mundo agora, se você está com um grande levante, é porque você tem uma grande promessa. Posso falar a verdade? Nem sempre é assim, viu? Às vezes a promessa é para alguém que está do teu lado. E você está sofrendo a retaliação porque você está conectado na unção. Ah, então vamos largar dele. Larga para você ver só. Muita coisa que você tem, vai embora. Tem gente, meu irmão, que está do teu lado e foi ficar do teu lado que prosperou. É por isso que eu não entendo a pessoa que depois sai da igreja. O camarada entrou na igreja, não podia ter filho, teve. Aí não chegou aqui, não tinha um gato para puxar pelo rabo, aí começou a comprar. Aí sai do local da bênção, você sai da cobertura da bênção, depois não reclama das coisas que vão embora. Por quê? Você não pode querer achar que você recebeu coisas porque você pagou o preço. A Bíblia diz, quando você tiver sido aprovado por Deus, quando você passar pelo vale da sombra da morte, aí Ele vai te colocar numa mesa, Ele vai ungir o teu cálice, o cálice vai transbordar. Então quem estiver do lado vai ser cheio. Teve coisa que você recebeu que não era você que pagou o preço, era alguém que pagou o preço. O cálice transbordou, e porque você estava na igreja certa, do lado da pessoa certa, você recebeu a bênção certa, mas não tinha nada a ver com você. Não tinha nada a ver com você. Eu paguei preço, você não sabe a minha história. Larga a mão de graça, cara. Seja humilde, reconheça. Tem muita coisa que você tem de bom, porque você está do lado da pessoa certa. Muito. E põe na tua cabeça,
Tem luta na tua vida que não tem nada a ver com você, tem a ver com os teus filhos. Ai, quando você não der glória a Deus nisso aqui. Por isso que Deus não está deixando você parar. Porque você vai morrer, você ainda vai ver a paz e a bênção de Deus sobre a tua geração. Irmão, eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está mandando dizer para você, não tem nada a ver com você, tem a ver com a tua posteridade. Diz aí para alguém que está do teu lado, tem a ver com a tua posteridade, irmão. Esquece você, tem a ver com a tua posteridade. É o filho do profeta viver no cerco, mas ele não entende que ele está vivendo no cerco por conta da conexão. Você não pode ter a unção e não ter a batalha. Vamos lá? Terceiro, na hora do ataque, anote aí, a presença humana é menor e a divina é maior. Na hora do ataque, a presença humana é menor e a divina é maior. Sabe por quê? A gente está no capítulo 6 de 2 Reis, tá? Leia o verso 1. Lá no verso 1, o que a Bíblia diz? Que Eliseu estava com os profetas, com os aprendizes, eram muitos. Eles disseram, profeta, o lugar que estamos contigo é pequeno, vamos ali comprar, derrubar umas árvores, pegar troncos e construir um lugar maior. Beleza. Ele começa o capítulo 6 com muitos ao lado dele. Na hora do ataque só tem um do lado dele. Porque na hora do ataque, a presença humana é sempre menor. Cadê os filhos dos profetas? Na hora do ataque, é menos pessoas do seu lado e é mais anjos à sua volta. Na hora do ataque, por isso não adianta você ficar com raiva de quem não te ajuda. Na hora do ataque, são os profetas trabalhando, fazendo outra coisa, e são os anjos cuidando de você. Lembra isso. Você quer entender como o mundo espiritual trabalha? Na hora do ataque, a presença humana é menor, mas a divina é maior. Me acha no verso 1, anjos, cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu, enquanto eles estão lá, cortando árvores, fazendo o ferro do machado flutuar. Não aparece. Mas quando todo mundo vai embora, aí finalmente aparece a cobertura. Irmão, você não vai ver muita cobertura até algumas pessoas irem embora da tua vida. Tem proteção de Deus. Tem gente aqui que sabe disso. Você viu Deus te proteger mesmo depois que algumas pessoas foram embora, depois que algumas pessoas pararam de te dar dinheiro, depois que algumas pessoas pararam de te financiar. Quando algumas pessoas param de te ajudar, aí você descobre que era Deus te ajudando o tempo todo e você não sabia disso. Mas vamos adiantar que eu tenho que terminar. Quarto, há ataques que vêm por causa da sua unção. Essa é uma quarta verdade. Me diga para mim, que mal que Eliseu fez para o rei da Síria? Fez nenhum, não fez nada, não falou, não denunciou pecado, ele não foi igual ao João Batista, nada. Ele está sendo simplesmente atacado, por quê? Porque tudo que o rei da Síria planeja contra o rei de Israel, ele vai lá, recebe a revelação de Deus, e ele fala para o rei de Israel o seguinte, ele vai fazer isso amanhã, vai passar por tal lugar, vai estar com tantos homens, não queira saber como eu estou sabendo disso, eu só sei que eu estou sabendo disso. Eu acho que ele estava indo dormir, quando ele falou na mente dele, só sei de uma coisa, Deus me falou, então faz o seguinte, se prepara porque amanhã ele vai te pegar de surpresa. Sabe, tem coisas que vêm contra você simplesmente porque você é bem sucedido no teu chamado. Só. Você não precisa arranjar. Ai, mas eu não falei de você, eu não sei porque ele. Moleque é mãe de graça. Você pode não ter feito nada para ele, mas você fez para o chefe dele. Você entendeu? Você pode não ter feito nada para ele, mas você fez muita coisa contra o capeta. Você não tem que ficar perguntando, o que eu fiz para merecer isso? Bom, talvez você está sendo bem sucedido na sua unção. A unção está fluindo. E porque a unção está fluindo, eles estão com raiva de você. E estão vindo te atacar. Porque a unção está fluindo. Diz para alguém que está do teu lado, a unção está fluindo. Diz para outra pessoa, a unção está fluindo. Diga para outra pessoa de novo, a unção está fluindo. Quando a unção está fluindo, lembra, tem ataque que você tem que ignorar. Me acha nesse texto um derramamento de sangue? Não tem. Me acha nesse texto uma espada embanhada? Não tem. Sabe por quê? Eliseu já sabia. Quando o ministério está fluindo, ataques vêm. E esses ataques você tem que ignorar. Você não tem que revidar. Porque uma das provas de que você está grande no reino é quando você ignora alguns ataques, porque você sabe, isso aqui é uma distração. Eu não tenho que puxar a espada, eu não tenho que digitar, me defender, isso aqui é uma distração.
Estão fazendo isso porque a unção está fluindo, a revelação está fluindo. Eu não vou parar o meu tempo para revidar uma coisa que está vindo para me fazer parar de fazer o que eu estou fazendo. Sambalate e Tobias, fica quieto, mantenha o foco, deixa esse povo falando, continua, uma mão na espada, a outra mão trabalhando, fique preparado para qualquer coisa, mas pense, tem ataque que você não vai ter que revidar, porque alguns ataques são só distração. Você não tem que falar, não se defenda, fica quieto, mantenha a tua paz, caladinho, 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 caladinho. Fala para alguém que está do teu lado, irmão, caladinho, quietinho. Não fica lá se defendendo, não, se explicando muito, não. Isso é uma distração. Eles nunca estariam falando de você se você não estivesse incomodando. Quinto, Deus pode te contar muito, mas nunca tudo. Deus contou para Eliseu o que o rei da Síria ia fazer contra o rei de Israel. Me acha Deus falando o que o rei da Síria ia fazer contra Eliseu. Deus avisou Eliseu que o povo estava vindo? Não, mas avisou que o povo estava se levantando contra o rei. Sabe por quê? Porque só porque Deus te contou muito, não quer dizer que Ele vai te contar tudo. Esse é um problema da unção. A gente acha que se Deus contou muito, Ele vai contar tudo. Deus vai contar o que é necessário. Deus vai contar o que é necessário. Sabe, você já percebeu que tem horas que Deus fala muito com você sobre o problema das pessoas e não fala nada com você sobre o teu problema? Sabe por quê? Entra o meu sexto ponto. A unção vem para terceiros, não para você mesmo. Por que Deus não contou para Eliseu que o rei da Síria estava vindo contra ele, mas contou que o rei da Síria estava indo contra o rei de Israel? Porque a unção que ele tem de revelação não veio para ele, veio para outros. Deus te ungiu pensando em alguém, não em você mesmo, viu? A unção que você tem pode beneficiar você? Sim, não sempre. Só porque você é profeta na vida de alguém, não quer dizer que você vai ser profeta sobre a tua vida o tempo todo. Se você é profeta na vida de alguém, alguém tem que ser profeta na tua vida. Você quer ver só que interessante? É ou não é? Você é usado para resolver o problema de muita gente, dizer o que a pessoa tem que fazer, o que Deus falou, mas Deus não fala sempre para você o que você tem que fazer com a tua vida. Aí Deus usa alguém para falar para você. Por quê? Porque Deus quer que você entenda, o meu corpo, ele é dependente. Se eu fizer a tua unção beneficiar você sempre, quer dizer que você não vai precisar de ninguém. E aqui no corpo meu, não tem ninguém dependente. Aqui você vai precisar da unção do outro. Você vai precisar, ore por mim porque eu não sei o que fazer, porque no meu reino não tem independentes, só tem dependentes. Então, eu não vou falar tudo sobre a tua vida para você, porque a unção que eu te dei é para terceiros, não é para você mesmo. Então não fique frustrado se você não está entendendo. É por isso que tem muita gente que entra em depressão e não entende por que Deus me usa para os outros e não me usa para mim mesmo. Porque você tem que ser dependente. Você tem que ser humilde e falar: irmão, eu preciso de você, eu preciso da tua unção, ora por mim, vamos subir o monte comigo, vamos jejuar comigo. Eu sou bênção para alguém, mas alguém tem que ser bênção para mim. Aqui não dá para ser independente. Independente do reino morre. Independente do reino morre. Se eu cortar o meu dedo morre, apodrece. Porque qualquer um que quer viver independente fora do corpo morre. Você quer sobreviver nesse negócio aqui, meu irmão? Entenda uma coisa: você vai precisar de mim, eu vou precisar de você. Mas eu sou usado por Deus. Dá uma de gostosão não, cara. Vai ter hora que você não vai saber o que fazer, e vai ter hora que eu não vou saber o que fazer. E aí eu vou falar para você: o que você acha que eu tenho que fazer? E você vai falar: o que o senhor acha que eu tenho que fazer? E assim um vai ajudando o outro até chegar em Sião. Minha pergunta é: você está entendendo que você está sofrendo porque você não está buscando os dons? O que é buscar os dons? Buscar os dons é você entender o seguinte: se eu estou precisando de algo agora, deixa eu descobrir quem é que tem aquilo que eu estou precisando. Porque dentro do corpo de Cristo todo mundo é dependente. Dependente. O que tem de gente depressivo na igreja, porque não entende isso? Ai, eu sou bênção para todo mundo, mas eu não consigo me ajudar. Porque se você for bênção para você o tempo todo, você vai precisar de quem? Se você for bênção para você o tempo todo, você vai precisar de quem? Se Deus usar o teu dom, o que Ele te deu, para resolver todos os teus problemas, você vai ser independente. E no corpo de Cristo ninguém é independente. O dedão precisa do pé, o pé precisa da perna.
Por isso que você fica frustrado, porque você ainda não enxergou o mundo espiritual corretamente. Essa unção que você sente falta, está em alguém do teu lado, que você não quer estender a mão e pedir ajuda. Me ajuda aí, acha 3 pessoas e fala: conta comigo, irmão. Conta comigo, conta com a minha unção, conta com a minha oração. Pode ficar tranquilo, mas a minha pergunta é: eu posso contar com você? Eu não faço o que você faz tão bem, eu não sei como você faz tão bem, eu não posso como você pode, mas eu quero que você entenda uma coisa: tem coisa também que Deus faz através de mim, irmão, que você não sabe fazer não. Então vamos fazer aqui um acordo: você vai me ajudar no dia frio, eu vou te ajudar no dia frio, vamos andar junto, porque se um cair o outro levanta, e você nunca vai ter paz para viver enquanto você estiver fora do corpo de Cristo, porque coisa gostosa é você saber que no dia mal tem alguém lá no fundo que tem a palavra, alguém lá na galeria que tem a revelação, alguém lá embaixo que tem a direção, e a gente não tem que padecer a falta de nada. A falta de alguma coisa é fruto de orgulho, mas para quem é humilde sempre aparece a solução. Certo? Diz para alguém que está do teu lado: não tenta enganar quem tem pacto com Deus, irmão. Irmão, o rei de Israel tem um pacto com Deus, e tudo que o rei da Síria faz, o rei de Israel descobre. Põe uma coisa na tua cabeça: você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não para sempre. Eu sei que você entregou tua vida para Deus, mas tem um povo que tem pacto com Deus, e você não tem ainda. Tem um povo que entregou tudo para Deus, entregou a vida, entregou a família, entregou o tempo. Você entregou uma parte, e para esse povo que entregou tudo, não fica brincando que Deus revela o que você está fazendo escondido. Não fica brincando, porque na hora certa Deus revela para a gente. É no olhar, é no falar, é numa palavra. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Com quem se rendeu por completo, Deus sempre deixa a pessoa esclarecida do que está sendo feito às escuras. Irmão, você tem que ter coragem. Irmão, você tem que ser louco para querer enganar alguém que tem pacto com Deus. Você tem que ser louco, cara, porque a gente entregou a vida para Deus. Você entregou uma parte da tua vida, a gente entregou a vida. A gente entregou tudo. Você vai pensando no dinheiro, a gente foi pensando, era na coroa de glória. Por isso depois o dinheiro veio, porque você foi pensando primeiro em algo. Irmão, você não pode querer achar que você vai enganar. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu fico falando: será que esse cara não está enxergando que eu já vi, que eu já percebi? Você quer enganar, irmão, quem tem pacto com Deus? Eu não estou falando que eu sou melhor do que você em outras áreas. Só estou falando o seguinte: que tem alguém do teu lado, no teu banco, na tua família, que se rendeu para Deus por completo. Você quer que Deus te conte algumas coisas? Renda tudo na tua vida para Ele. Dê tudo que você tem para Ele. Quando você fica totalmente rendido a Deus, você vai ver Deus te revelando coisas que estão arquitetando, que estão fazendo, no olhar. Deus não vai ter que mandar profeta, no olhar. No olhar você fala: ixi, esse olhar eu já vi antes. Essa boca entorta eu já vi antes. Esse narizinho empinado eu já vi antes. Esse braço cruzado eu já vi antes. O diabo, ele não é um criador, ele é um imitador, eu já vi isso antes. Esse sumiçozinho de alguns dias da igreja eu já vi antes. Não dá mais de gostoso, não engana, irmão. Não tenta enganar. Tu vai dar com os burros na água, mas eu tenho que continuar, tá bom? 7º, eu vou terminar no 8º. Os perigos que Deus não te avisa não são tão perigosos. Ai, por que Deus não me avisou que o povo estava vindo contra mim? Porque não era tão perigoso. Não era tão perigoso. Deus te avisa dos laços mortais. Se Deus não te avisou de algo vindo, é porque isso aí não era tão perigoso. Olha para mim. Imagine você, o profeta. Imagine você está dormindo e você acorda cercado. É ou não é assim a vida? Tem dia que você acorda cercado. Se não for isso que te pega, é aquilo. Se não for aquilo que te pega, é aquilo. Se não for aquilo, é aquilo. Você tem raiva de ter saído de casa, você fala: que dia desgraçado que eu saí de casa hoje. É ou não é? E aí você fica com mais raiva, porque você fala: por que o senhor não me avisou que estava vindo? Deus está falando: se isso fosse perigoso mesmo, eu tinha te avisado. Eu te aviso dos problemas letais, não daqueles que tiram o teu sono. Os que tiram o teu sono, eu vou te ensinar
a se proteger deles. Os que tiram a tua vida, eu te aviso com antecedência. Estão projetando, estão planejando. Se Deus deixou algo vir contra você e Deus não te avisou que isso ia estar vindo, é porque isso não é tão perigoso quanto parece. Eu estou falando para alguém que acordou um dia e foi descobrir que o filho já estava na droga, que já estava tendo adultério, que já estava tendo roubo, e você fala: Senhor, como é que algo grave assim pode estar acontecendo há tanto tempo e eu não soube disso? Deus quer que você entenda: se isso fosse grave a ponto de perda, eu já tinha te avisado. Não te avisei porque isso aí é apenas uma distração. Eu sei que é difícil você crer da glória, mas eu queria que você levantasse a mão. Só quem acredita nisso que eu estou falando. Se fosse tão perigoso, se fosse verdadeiramente perigoso, Deus já tinha te avisado. Deus não te avisou dessa dívida, dessa falência, porque Ele já sabia. Isso aí é fichinha, você vai dar a volta por cima. Eu não deixei você saber que isso ia acontecer, porque você vai passar por cima, você vai dar a volta. Eu não vou ter que fazer muita coisa, você vai conseguir levantar a cabeça e passar por cima disso. Então não fique desesperado dizendo que eu não sou mais vivo na tua vida. Não fique preocupado pensando: será que eu estou em pecado? Você não está em pecado, você está apenas enxergando o mundo espiritual corretamente. Se é arriscado, é perigoso, eu vou te avisar. Mas se não é, fica tranquilo, vai te pegar de surpresa, você vai ficar assustado. Mas lembra, se fosse perigoso, Deus já tinha me avisado, porque Deus tem pacto com quem tem pacto com Ele. Deus ainda fala para quem se rendeu para Ele. Deus não deixa nenhum dos seus servos, meu Deus, Deus não deixa nenhum dos seus servos enganados. Deus não deixa nenhum dos seus servos enganados. Você acha que isso é perigoso mesmo, irmão? Sério, eu sei que alguns de vocês estão tendo problema com o filho, com a filha. Mas sério, se você soubesse o testemunho que vai vir depois disso, eles vão gerar um testemunho. Eu sei que eles estão com drogas, mas Deus já sabia. Eu vou usar isso para a minha glória. Por isso que eu não te avisei. Por isso que eu não mandei ninguém para te avisar: se prepara que está acontecendo isso. Porque eu te aviso daquilo que é arriscado. E o meu oitavo eu termino. Você quer enxergar o mundo espiritual melhor? Maravilha. Entenda que o seu tamanho é definido pelo nível de ataque contra a sua vida. O seu tamanho é definido pelo nível de ataque contra a sua vida. Como é que pode um exército vir para pegar um só homem? Espera aí, é um só homem. Por que não mandou 4 cavalos e 4 soldados? Porque você quer saber o tanto que tem dentro de você? Olha para o tanto que se levantou contra você. Se você soubesse a unção que há dentro de você. Pastor, mas eu não consigo imaginar. Presta atenção. Eles foram atrás de um só homem. Mas você tem que lembrar que Jesus disse que no reino dos céus tudo começa com um só homem. Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que saiu e plantou uma boa semente. Porque tudo que Deus fez em toda a Bíblia foi sempre com um só homem. Não tudo, mas Ele começou com um só homem. Foi com um só homem que Ele começou a humanidade inteira. Foi com um só homem, construindo uma arca para 7 pessoas, Ele mais 7, 8, que restaurou toda a humanidade. Foi só um homem que deu início a toda a nação de Israel. Foi só um homem que por Ele o pecado foi pago, o salário foi pecado, a restauração veio. Sempre é um só homem que é usado para começar as grandes coisas nesse mundo. Irmão, entenda algo: se o diabo levantou tanta coisa contra você, é porque é bem possível que você seja esse um homem. Que um homem? Este um homem que vai começar uma grande obra, este um homem que vai começar um grande avivamento, este um homem que vai mudar as coisas na família, este um homem que vai restaurar a família. Diz aí para alguém que está do seu lado, nem que você tenha que andar: talvez você é este um homem, irmão. Talvez você é, talvez você é. Se a coisa está apertada e é muita gente contra uma pessoa só, eu acho que você é este um homem. Porque há uma unção tão grande em você que foi preciso mandar demônios, legiões, levantar todo tipo de problema, calúnia, difamação, roubo, traição, mentira. O diabo poderia ter levantado uma coisinha só. Olha o tanto de coisa que ele levantou. Qual é a razão disso? A razão de tudo isso é que Deus sabe: você é esse um homem. E Satanás já sabe: você é esse um homem. Tudo que eu fiz de grande, eu fiz através de um só homem. Então pare de se definir pelas coisas que você tem de bom. Comece a se definir pelas coisas que estão vindo contra você. Olha o tamanho do exército, olha o tamanho do inimigo, olha o tamanho da resistência, olha o tamanho da diversidade. Você acha que o diabo iria mandar tanto soldado para pegar uma pessoa só? Se essa uma pessoa só fosse fraca e não tivesse um grande potencial? Se fosse eu no lugar de Eliseu,
eu oraria: Senhor, remove o povo, esse exército. Ele não orou. A oração dele foi: Senhor, abre os olhos desse menino. Por quê? Porque o problema de tudo isso aqui é a visão dele. Eu não perdi a minha paz, porque eles estão vendo os soldados, os cavalos. Eles acham que estão me cercando, mas eles não sabem que na frente deles tem algo me cercando. Ainda aí, achai. Diz aí para alguém que está do teu lado: tem algo te cercando faz muito tempo, irmão. O servo pensava que eram problemas cercando ele, mas Eliseu sabia: a gente não está cercado de problema, a gente está cercado é de Deus. Eu não vou sair disso até tu dar um glória mais alto. Deus mandou dizer para você: você não está cercado de problema, você está cercado de Deus, porque antes que esse problema chegasse, Deus já estava lá. Deus já estava lá. Deus já estava lá. Deus já estava lá. Deus ainda dá ordem aos anjos dele para acampar em volta daqueles que o temem. Irmão, você não pode achar que o diabo te pegou de surpresa. Na verdade, Deus pegou o diabo de surpresa, porque quando eles chegaram lá, eles tiveram que ver que Deus já havia chegado antes. Os carros e cavalos já estavam lá, o sangue do cordeiro já havia sido aspergido. Quem acredita, levante a mão, adore a Deus, agradeça a Deus. Vou te dar 1 minuto para você fazer isso, porque Deus está te dizendo: você não está cercado de problema, você está cercado de bênção, você está cercado de promessa, você está cercado de proteção. É por isso que o ataque é grande, porque é muita bênção, e o diabo está querendo enviar muito demônio para tentar arrancar toda a bênção. Para cada bênção ele tenta enviar uma legião, mas fica tranquilo, eu já cheguei lá antes, eu já pulei na sua frente antes, eu já... Meu Deus, peraí, segura aqui, ó. Me acha no texto, a Bíblia diz: carros e cavalos de fogo, ok, me acha no texto um anjo lutando. Tem? Quem aqui tirou CNH? Você dirigiu o carro sozinho ou tinha alguém do teu lado? Você estava no controle todo do carro ou tinha alguém que estava no controle mesmo? Então por que tinha que ter alguém do teu lado no controle? Porque se der alguma coisa errado aí, eu não estou aqui para agir, eu estou aqui só para garantir. Se sair do controle, eu estou aqui. Você não entendeu? Diz para alguém que está do teu lado: tem anjo à tua volta, só para garantir que se alguma coisa der errado, eles já estão por lá. Se o carro rodar uma vez mais do que o previsto, eles estão lá. Se a bala passar 30 centímetros mais perto do que o previsto, eles já estão lá. Se aonde, meu Deus, se uma coisa passar do previsto, eles já estão lá. Eu não vou sair disso até você levantar a mão e colocar para fora todo o medo, toda a decepção, toda a tristeza, toda a mágoa que você tem sentido, porque você se sente sozinho. Você acha que Deus não está te avisando do que vai acontecer, mas Deus está falando: fica em paz, eu já estou em volta faz tempo, e eu estou em volta não é para lutar não, é só para garantir. Se der errado, fica em paz que eu já estou aqui faz tempo. Nada vai fugir do controle, nada vai sair do controle, eu ainda tenho o controle nas mãos, eu ainda estou... Fica em pé. Aí achai. Pode dar glória, irmão. Deus está te dizendo. Você vai parar de falar que está cercado de problemas. Você vai começar a dizer: eu estou cercado de Deus. Eu estou cercado de Deus. Antes que essa desgraça viesse, Deus já estava. Você ainda nem tinha um emprego, você já tinha Deus do teu lado, Ele tinha te dado vida, Ele não deixou você morrer enforcado no cordão umbilical. Deus já estava lá antes que você tivesse conta bancária, antes que você tivesse carteira assinada. Aí agora que você tem conta bancária, carteira assinada, tem problema, você acha que Deus vai ser pego de surpresa? Deus já estava lá antes que qualquer coisa viesse. Deus não avisou? Claro que não avisou. Isso aí não é perigoso, isso aí não é arriscado. O que oferece risco, eu me encarrego de avisar. Você tem que ficar de boa em viver assustado. Você tem que ficar de boa em viver surpreso. Ai, não esperava isso. Fica tranquilo, irmão. Você já entendeu como é que o mundo espiritual trabalha?
Está aprendendo a enxergar o mundo espiritual? Deus não te avisou? Isso aí não oferece risco não. O máximo que isso aí pode oferecer de risco é tirar o teu sono, mas arrancar a tua vida não. Põe as mãos sobre você mesmo. O máximo que esse problema pode fazer é tirar a tua paz, mas a tua vida não. O máximo que isso pode fazer é tirar a tua paz. Em nome de Jesus, para de sofrer porque tu está enxergando errado. Aprenda a enxergar correto, aprenda a ver correto. Olha como as coisas estão acontecendo. Não está tão complicado como você pensa que está. Não está esse bicho de 7 cabeças que você pensa que está. Eu vim só para te dizer isso. As coisas não estão o pandemônio que parece que estão. O senhor fala isso porque o senhor não sabe das minhas dívidas. Quer que eu te conte das minhas? Quer que eu te conte de alguém aqui? Uns têm para trás, outros têm para frente. Uns têm coisas a pagar, outros têm coisas atrasadas. Você não precisa perder o sono por conta de algo que é inofensivo. Então por que Deus mandou? Por que Deus permitiu vir? Porque Deus está querendo testar a tua maturidade espiritual. Olha para mim, eu vou falar uma coisa para você. Eu aprendi, meu irmão, que gente grande mesmo enfrenta demônio e não fica se gabando do demônio que enfrentou. Eu fico vendo um povo, ai, minha luta, irmão, vai crescer, meu irmão. Quando você crescer, entender que isso aí faz parte do pacote da bênção. Você pediu a bênção e esqueceu 100 vezes mais perseguições, né? Vai chegar um momento em que você vai estar de boa com o que vão falar, com o que vão fazer, porque você sabe, isso aqui é consequência. Então eu não vou ficar retaliando, não vou ficar perdendo minha paz. Eu não posso terminar hoje sem pedir para você fazer uma oração. Uma oração por quem? Por você mesmo. Porque eu quero que você pare de sofrer por conta de coisas que não existem, possibilidades que não existem, de perdas. Eu quero que você aprenda a enxergar que Deus já estava aí fazia tempo. Aliás, eu quero que você pense nisso. Quem antes estava cego e agora vê, vai ver que agora quem estava vendo ficou cego. Deus inverteu situações. Deus tem o costume de inverter situações. Para quem estava difícil, uma hora fica fácil, para quem estava fácil, fica difícil. Irmão, se o diabo teve facilidade até hoje em pegar você, deixa eu falar, Deus vai inverter o papel. Vai começar a ficar difícil para o diabo pegar você, porque uma vez que você amadurece, uma vez que você aprende a manter a sua paz, uma vez que você aprende a blindar o seu espírito, uma vez que você aprende a blindar, uma vez que você aprende a orar em línguas antes de sair de casa, uma vez que você aprende a entrar na adoração, uma vez que você aprende a se envolver na glória antes de ir para o trabalho, fica difícil para o diabo te pegar, meu irmão. Profetiza aí para 5 pessoas, nem que você tenha que andar, vai ficar difícil para o diabo te pegar, irmão, porque é impossível você crescer e enxergar o mundo espiritual e ele te pegar de surpresa. Deus nunca te chamou para viver surpreso com o diabo. Ele apenas te chamou para fazer o seguinte: fica tranquilo, ainda que aconteça algumas coisas que você não espera, quando acontecer você já vai saber como fazer, você já vai saber como reagir, você já vai saber como lidar com isso, porque eu nunca te deixaria entrar numa batalha sem te dizer antes o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu não vou te deixar passar sozinho. Quando você passar pela água eu vou passar com você, quando você passar pelo fogo eu vou passar com você. Fecha os teus olhos. Pensa agora no medo que mais está te tirando a paz. Eu vim falar profeticamente para alguém. Esse medo que você está tendo, que vira e volta, vai embora da tua vida e depois volta. Você tem 2 meses de paz. Irmão, eu vou falar uma vez só. Corre e vem aqui para frente agora, rápido, corre. Quem sabe que você vive uma luta com as tuas emoções, com a tua paz. Tem uma hora que você está em paz, tem meses que você está em paz, depois daqui 2, 3 meses volta, vem rápido para cá. Por quê? Eu quero orar para Deus abrir os teus olhos, para você enxergar a verdade. As coisas não são tão difíceis como estão, não são tão complicadas como é. Pode vir para cá, irmão, pode vir para cá, vem rápido. Eu faço isso domingo, vocês não estão acostumados com isso, que isso é quarta-feira, mas vem rápido, vem que eu quero. Eu quero que você declare vitória sobre essa guerra hoje.
Eu quero que você declare vitória sobre essa peleja hoje. Eu quero que você tenha a peleja terminada. Eu quero que você tenha vitória sobre essa peleja. Eu quero que você decrete vitória sobre a tua mente, vitória sobre a tua alma. Você está na galeria, desce rápido. Eu não vou. A unção, quando a unção desce, você não pode ficar, oh meu Deus da glória, você não pode ficar enrolando, vem rápido. Essa crise de ansiedade, de pânico, vem rápido. Se tem homem aqui que a esposa está aí, a esposa tinha que estar aqui também. Se tem mulher aqui e o marido está aí, você devia estar aqui também, porque você está enfrentando essa guerra junto com essa pessoa. Vem rápido para cá. Você sofre porque você ainda não teve os olhos abertos, mas a minha oração hoje é: Senhor, não tem que resolver o demônio, apenas abra o olho dele e dela. O Senhor não tem que resolver e arrancar o problema, apenas abra os olhos, porque se ele enxergar o que ele tem, se ele enxergar quem está do lado dele, se ele enxergar, eu quero 20, 30 homens de Deus impondo as mãos e abençoando e orando. E quando vai ser louvado, eu quero que você ore. Você que não veio, faz a tua oração pela tua casa, pela tua família, faz alguma coisa, mas não deixa essa oportunidade passar. É a última noite que você perdeu de sono. É a última face. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Meu filho, receba paz de Deus. Paz de Deus. Paz de Deus, paz. Para ti, Ei, achai.